Olá, esta será uma videoaula sobre gestão de informação e banco de dados, apresentada por mim, Paulo Ricardo Seifert, aluno do primeiro semestre de Sistemas de Informações na Facom UFMS. Apresentarei inicialmente o conteúdo de gestão de informação e banco de dados. Como era feito este mecanismo de controle no passado, comparado a como ele é feito hoje em dia, quais ferramentas eram utilizadas e por quais elas foram substituídas, os primeiros bancos de dados que eram utilizados e o porquê da necessidade de serem substituídos através do uso de tecnologia, para obter um resultado rápido e benéfico não só para a empresa, mas para os que consomem seu produto. Agora falarei um pouco sobre o estudo dos casos de gerenciamento de informação e utilização de banco de dados. O que é um banco de dados? Um banco de dados é uma coleção de informações reunidas e armazenadas que se relacionam de uma forma que crie sentido. Seu emprego é de extrema importância para as empresas, uma vez que se tornaram vitais para o funcionamento do sistema de informação de uma empresa. Os bancos de dados são programas de software criados com a finalidade de armazenar informações coletadas que possuem um nível de importância para a empresa. Porém, no passado, não havia essa possibilidade, e os bancos de dados eram muito menos complexos e ineficientes. Podemos tomar como um exemplo de banco de dados, que hoje mal se utiliza, uma lista telefônica. Ela arquivava diversas informações sobre diversos estabelecimentos, como restaurantes, postos de gasolina, hospitais, mercados, bancos, lotéricas, órgãos governamentais, entre outros. Caso você quisesse encontrar um local específico, você poderia folhear sua lista telefônica, que na época estava presente em praticamente qualquer residência, e encontrar o local cuja descrição melhor se encaixava com sua busca. Na lista era fornecido o nome do local, seu endereço, seu número de telefone e entre outras informações pertinentes dependendo do tipo de estabelecimento. Para sua época, a lista telefônica foi capaz de suprir a necessidade existente por informações, com as suas informações, porém o avanço Porém, com o avanço da tecnologia e a dificuldade de manter a lista sempre atualizada, ela passou a se tornar um item obsoleto, perdendo sua função com o tempo e lentamente sendo substituída por novos bancos de dados mais tecnológicos. E o mesmo aconteceu com os bancos de dados das empresas, que no passado eram grandes e numerosos armários metálicos com várias gavetas repletos de pastas, onde nessas pastas estariam papéis com as informações sobre os clientes, fornecedores, produtos, classificação de produtos, preços, endereços e outras informações que as empresas consideravam importantes de se armazenar. Conforme as empresas cresciam, esse método de armazenar informação se tornava cada vez mais inviável, o que fez com que fosse necessário a transferência desse método analógico para o método tecnológico, onde os arquivos físicos foram substituídos utilizando tecnologia, o que economizou espaço e agora possui uma capacidade muito melhor de se comparar dados e de se buscar por dados. Porque, por exemplo, se da sua lista de clientes que você possui em papel, você tivesse de ver quais clientes compravam tais produtos, você teria de olhar todas as listas de clientes que você possuía e quais eram os produtos e separar. Agora, com a utilização da tecnologia, dependendo do programa que você está utilizando, você pode fazer isso em questão de minutos, com uma lista muito maior de clientes que você poderia antigamente. Existem também os bancos de dados relacionais, que é um tipo de banco de dados que armazena e fornece acesso a vários pontos de dados simultaneamente que estão relacionados entre si. Esse tipo de banco de dados é baseado no modelo relacional, que é uma maneira mais intuitiva e direta, onde os dados serão apresentados em tabelas, onde cada linha da tabela é um registro de identificação exclusiva com chave. As colunas de tabelas contêm atributos de dados e cada registro geralmente tem o valor de cada atributo.
o que facilita o estabelecer de relações entre os pontos de dados. Nesse tipo de banco de dados, existem as entidades e os atributos. Supondo que em uma empresa exista uma tabela com o nome dos funcionários, seus números e seu setor. O nome, o número e o seu setor são entidades, enquanto as características seriam quais atividades esses funcionários conseguem realizar bem e os seus atributos físicos. Isso constituiria os atributos. Mas apenas isso não é suficiente, e é por isso que existe o Data Warehouse, que é um sistema de gerenciamento de dados projetado para auxiliar, fornecendo informações para a realização de atividades de Business Intelligence. Em especial, o Data Warehouse ele vai fornecer as informações sempre que for necessária a realização de uma análise avançada de dados ou consulta envolvendo uma grande quantia de dados. Business Intelligence, em uma tradução literal, é inteligência de negócios e se refere aos processos que uma organização tem para coleta, análise, compartilhamento e monitoramento de informações para que uma empresa possa tomar uma decisão estratégica, e isso é apenas possível com o auxílio dos sistemas já citados. No geral, podemos dizer que a gestão de informação e os bancos de dados são de extrema importância, não só para as empresas que os utilizam, mas para o mundo moderno atual em si, permitindo um alcance de monitoramento muito maior do que previamente era possível, sem o emprego dos meios tecnológicos, tornando essa etapa um processo muito mais rápido e eficiente para as empresas, o que permitiu que vários outros processos dependentes dessa etapa fossem também agilizados, mas também melhorando o serviço para os clientes que têm seus problemas resolvidos de uma maneira mais eficaz e com risco mínimo de erro por falta de troca certa de informação. E aqui estão as referências de onde eu busquei as informações para a realização dessa videoaula.